Primeiro, boa noite a todos. Prazer estar com vocês mais uma vez. Pessoal, nós vamos fazer hoje uma primeira aula do que seria o desenho técnico. Então, eu vou apresentar para vocês o que seria o exercício 2 desse bimestre. Esse bimestre, pessoal, é caracterizado por grandes exercícios grandes, mais complexos do que os demais bimestres, e também por poucos exercícios. Então, por exemplo, a atividade de sala, elas são até agora 2 exercícios. Eu acho que a gente vai chegar a um terceiro. E no Moodle, no máximo 2 exercícios também. Então, eu já vou fazer... Eu não consigo passar agora para vocês, mas mais à frente, acho que até o final dessa noite, eu vou estar trazendo para vocês os exercícios de Moodle e o de sala de aula também. Sala de aula, pessoal, é o que nós estamos fazendo agora. Exercício de distribuição de circuitos e o desenho que a gente vai começar a fazer hoje. O Moodle é um exercício um pouco diferente, mas é da mesma forma, distribuição de circuitos e desenho técnico. Então, vamos apresentar hoje. A nossa aula hoje vai ser em cima desse desenho aqui, pessoal. Nós temos uma pequena residência com uma sala, uma cozinha, banheiro, uma circulação, quarto, área de serviço. São poucos cômodos, o tamanho também é pequeno. Aqui, pessoal, está em centímetros, então nós temos 10 metros por 5, essa é a área total. 10 por 5, 50 metros quadrados. Então, primeiro eu vou fazer o seguinte, preciso colocar essa residência aqui em circuitos. E para fazer isso, tem que primeiro fazer o levantamento de carga. Então, vamos começar com o levantamento de carga. Vou começar aqui com Excel. Bom, pessoal, vou começar a pegar as medidas aqui. Professor, esse arquivo está disponibilizado para nós? Aí no chat. Você visualizar no chat? Deixa eu ver. 255, então... Não, o Excel não está com vocês ainda, mas o arquivo de CAD, DWG, está com vocês já, no chat. Só vou passar aqui as medidas, pessoal, para o Excel, porque depois dá para a gente copiar do Excel para o CAD. Temos 2,55.
por 3,15. Cozinha, 2,20 por 3,15. Um 40 banheiro por 2,10. Não temos dormitório 2. Não temos copa. Temos área de serviço. R$ 9,60. Vou mostrar para vocês aqui a tela da área de serviço. Está um pouco mais complexo. Aqui, pessoal, tem a área de serviço, onde nós temos uma medida diária e outra medida diária. Vou somar as duas. Nessa primeira medida diária, eu tenho 4,88 por 1,50. E na outra medida, eu tenho 4,70 por 80. Então, vamos colocar isso no Excel. Vamos voltar lá para o Excel. Ainda está faltando, pessoal, na verdade, o dormitório. Dormitório, não, desculpa, a circulação. Eu vou inserir aqui mais um.
Vocês podem ver também que eu dividi a área de serviço em duas partes, porque nós temos duas formas de cálculo na área. Depois, se quiser, pode somar as duas, sem problema algum. Só que o Excel não vai aceitar colocar duas medidas diferentes, não vai ficar legal. Então, nós temos que entender que a área de serviço é uma área só um local só. Só que dividimos em dois porque ele tem duas medidas diferentes. Circulação. Lá na circulação nós temos um e 60. Por 1,40. Pessoal, vamos agora então dimensionar iluminação. A iluminação da sala, nós temos 8 metros quadrados. A regra determina que os 6 primeiros metros quadrados têm 100 VA de iluminação. Mas, caso complete 4 metros quadrados a mais, inteiros, somamos mais 60 VA. Não é o caso, porque 6 mais 4 dá 10, e aqui nós temos 8. Então, nós temos só 100 VA de iluminação. A cozinha. Cozinha nós temos 6,93 metros quadrados. Da mesma situação, não completa 4 metros quadrados inteiros, além dos 6 primeiros metros. Nós colocamos 100 VA também. Banheiro. Banheiro nós temos 2 metros quadrados. Esse aí, por ser menor do que 6 metros quadrados, colocamos 100 VA. O dormitório 1, que na verdade lá no desenho está quarto, ele tem 11 metros quadrados, um pouco desproporcional, né? 11 metros quadrados, então nós temos 100 VA de 6 metros quadrados e ele completa 4 metros quadrados inteiros, então daria mais 60 VA. Já não completa o segundo 4 metros quadrados inteiros, então permanece para no 160. Então, como está aqui já, 160 VA. Área de serviço. Na área de serviço nós temos que somar as duas áreas, né? Porque nós temos uma área de serviço só, porém com medidas diferentes. Então nós temos 732 mais 376. Vou somar no calculador aqui, pessoal. 732 mais 3,76. Dá 11,08. Ele tem os 6 mil metros quadrados sem VA, completa mais 4, mas não completa o segundo 4. Então, nós ficamos com 160 VA de iluminação. Circulação, nós temos lá 2 metros quadrados, ficamos também com 100 VA de iluminação. Então, somando aqui, total 720 VA de iluminação.
Vamos para as tomadas. Tomadas TUG. Perímetro da sala, 11,4. Então, nós temos que pegar 11,4 e dividir por 5, que é a cada 5 metros de perímetro, nós temos uma tomada de uso geral. Então, dividindo 11,4 por 5, nós temos um pouco mais do que 2. Arredondando para cima, são 3. Então, são 3 tomadas, potência mínima de 100 VA, 300 VA. Cozinha nós temos 10,7 metros quadrados, de perímetro, são 10,7 metros, dividindo por 3,5, 10,7 dividido por 3,5, 3, um pouco mais do que 3. Então, podemos arredondar para 4. 3 tomadas de potência mínima de 600 VA e uma tomada de potência mínima de 100 VA. Total 1.900 VA. Banheiro nós temos menos do que 6 metros quadrados, então uma tomada é o suficiente. Essa tomada tem que ter uma potência mínima de 600 VA. O quarto ele tem 11,55 metros, 13,7 metros de perímetro. E dividindo por 15, nós vamos ter, então, 2,5, 2,6. Arredondamos para 3 tomadas de 100 VA, potência mínima de 100 VA. A área de serviço. A área de serviço, pessoal, nós temos que somar os perímetros aqui. Como nós temos mais do que 6 metros quadrados na área de serviço, nós temos que somar os dois perímetros aqui e dividir por 3,5. Então, 12,76 mais 11, 23,76. Eu vou até já mesclar isso aqui. 23,76. Aí, 23,76 dividido por 3,5, nós vamos encontrar 6,78 tomadas, são 7 tomadas lá na área de serviço. Vou mesclar isso aqui também. Então, como são 7 tomadas, pessoal, as 3 primeiras são de 600 VA, pelo menos 600 VA, e as outras 4, pelo menos 100 VA. Total, dá 1.800 mais 400. 2.200 VA. Circulação, nós temos menos do que 6 metros quadrados. Então, nós vamos pegar e colocar, no mínimo, uma tomada de uso geral na circulação. Essa tomada é de 100 VA. Varanda, circulação, sala, quartos, potência mínima de 100 VA. Então, as tomadas de uso geral, nós temos lá 5.400 VA. As tomadas TUI, no desenho, nós temos um chuveiro,
Temos um fogão, uma máquina de lavar, princípio só. Então, vamos anotar aqui no Excel também: chuveiro, cozinha, fogão, máquina de lavar. O chuveiro é 6.000 watts, a máquina é 1.000 watts e o fogão 7.500. Que fogão? Um cockpit. Mil watts, 6.000, 7.500. Então, essa planta, no total, nós vamos encontrar aqui 720 mais 5.400 mais 13.000. Teremos 19.620 VA. Considerando que esses itens eles têm fator de potência unitário. O que não acontece. Tá? O que não vai ter o fator de potência unitário vai ser a máquina de lavar, que tem o motor, e o fogão. Fogão não faço ideia. Mas enfim, a máquina de lavar não é. No geral, pessoal, a gente considera 0,8. Mas aqui não vai ficar proporcional por conta... o fogão pode ser... Vai ficar proporcional, sim. Então, podemos considerar 0,8. Nós pegamos a potência em watts, dividimos por 0,8, e encontramos a potência em VA. Vai ficar um pouco mais, quase 23K. 22.995 VA. Bom, pessoal, nós fizemos esse levantamento porque precisamos fazer o quê? A distribuição de circuitos. A distribuição de circuitos, nós vamos ter um primeiro circuito que é a iluminação, a potência dele, de acordo com o nosso levantamento, 720 VA. Pode ser mesmo a tensão 127, corrente fica em 5,67 A, está calculado já. Os demais itens nós vamos encontrar no projeto. Vamos só levantar os circuitos. Aí nós temos tomada de uso geral da cozinha. Vamos fazer uma tensão só, 127. Nós temos lá na cozinha 4 tomadas, com potência de 1.900 VA. Então vamos colocar 1.900 VA, já
aqui também a corrente. Tomada de uso geral do banheiro. Nós temos uma tomada só de 600. Como aqui também já está colocado. Aí nós temos tomada de uso geral de quarto, sala e a circulação. Podemos juntar os três. Quarto, sala, circulação. Lá nós temos 300, mais 300, mais 100, 700 VA. Tomada de uso geral, o que é que está faltando? Área de serviço. Área de serviço, podemos manter também 127. Nós temos lá 2.200 VA de tomadas de uso geral. Acabou as tomadas de uso geral. Circulação já foi, agora nós temos as tomadas de uso específico, são 3. Então nós temos aqui chuveiro, já tem um chuveiro embaixo, vamos colocar então um fogão aqui. Fogão. 7.500 VA, então, tem que dividir por 0,8. Com 7.500 dividido por 0,8, 9.375 VA. É importante colocar no fogão uma tensão de 220. Consegue comprar um fogão com tensão nominal de 220. Porque senão a corrente fica muito alta. A gente fez aqui o cálculo pelo Excel e dá 73 amperes. Tem muito padrão que não tem esse disjuntor 73 amperes, tem um disjuntor de 50 no máximo. Então é importante tentar colocar na tensão 220. Nós teremos duas fases. O cálculo aqui já sai da seguinte forma. Pega a potência, divido pela tensão, aliás, divido pelo número de fases, vezes 127, que é a tensão fase neutra. Tá certinho. Dá 36,91 amperes. Provavelmente um disjuntor de 40 para essa TUI. Aí temos circuito 7. Um chuveiro de 6.000 watts. 6.000 watts é igual 6.000 VA, porque o chuveiro ele é altamente resistivo e a potência aparente é igual à potência ativa. Então, o fator de potência é unitário. Não há necessidade de dividir por 0,8. Agora, se fosse uma ducha, tem a necessidade de dividir pelo menos por 0,9. Ele tem um circuito eletrônico e ali tem uma potência reativa também. Bom, deu 23,62 amperes. Aí nós temos uma terceira TUI, que é um pouco mais econômica. Mil watts. Aí, esse aqui precisaria dividir por 0,8, porque tem motor até por menos do que 0,8. Mas vamos considerar o 0,8, que é o aceitável pela concessionária. 1.000 dividido por 0,8, 1.250 VA.
Seria bom colocar também no 220. Por que eu falo isso, pessoal? Porque aumentando a tensão, nós temos uma corrente menor. Correntes grandes levam grande quantidade de fios, aliás, grande quantidade de seção de condutores. Uma seção maior gasta-se mais e aí não é isso que nós queremos. Nós queremos gastar menos, sempre. Então, colocamos uma tensão maior disponível. Vamos colocar nesse também, 220. Vai receber duas fases para dar 220. Bom, pessoal, vamos agora olhar um pouquinho o desenho. Foi escolhido o local para o quadro de distribuição lá na circulação. Circulação, corredor, fácil acesso, com uma altura aí, de 1,3 metros, 1,5 metros de altura. É o local ideal. Temos aqui na circulação acesso a todos os locais, ambientes da residência. Então, por exemplo, para o quarto, nós vamos mandar um eletroduto, e esse eletroduto pode-se, ele pode ser colocado nele até 3 circuitos. Estou mandando aqui para o quarto um eletroduto, que eu posso colocar até 3 circuitos nele. Um deles é a iluminação. O segundo é as tomadas de uso geral. Nós temos 3 tomadas, deixa eu ver aqui no Excel. Nós temos 3 tomadas lá no quarto. Então, já estão até colocadas as tomadas aqui, ó. CVA cada uma. Está até o número dos circuitos também aqui já. Circuito 2. Geralmente, circuito 1 é a iluminação, também já está colocado aqui. A potência da iluminação também já está colocada. Já está mais simples. Mas, enfim, pessoal. É só para demonstrar para vocês entenderem quantos circuitos que a gente vai poder colocar nesse eletroduto. O máximo é 3. É o que pede a norma. Aqui, nós vamos colocar só 2. Por quê? Porque não tem tomada de uso específico. A menos que a gente queira passar esse outro, um eletroduto que vem aqui do quarto e vai para a área de serviço. Aí talvez teria sim, mais um circuito que é de tomada de uso geral da área de serviço ou tomada de uso específico da máquina de lavar. Mas também não é o convencional, não é o usual. Por quê? Porque nós temos outros eletrodutos mais próximos. Nós vamos ter outros eletrodutos aqui. Vamos pegar mais um eletroduto. Um que vai para a cozinha. Temos o que vai para o banheiro também. Inclusive esse do banheiro, a gente pode colocar aqui para a iluminação da circulação. E depois
para o banheiro. Eu vou ligar também o chuveiro aqui nesse eletroduto. Vamos ligar também o eletroduto da cozinha. O local mais longe é a área de serviço, que é o último que está faltando. Na sala nós temos quantos circuitos? Na sala nós temos iluminação, temos as tomadas de uso geral e nenhuma específica. Se a área de serviço não tivesse tomada de uso específico, nós poderíamos usar o eletroduto da sala para chegar até a área de serviço. Mas, como ela tem tomada de uso específico, o ideal é trazer o eletroduto lá do quadro de distribuição exclusivamente para a área de serviço. Porque ali eu vou ter 3 circuitos. Os 3 circuitos que eu posso carregar em um eletroduto. Então não adianta a gente tentar aproveitar até dá para aproveitar um aqui no quarto, um na sala, um eletroduto. Mas se a gente somar essas duas distâncias aqui, vai dar maior do que o eletroduto lá do quadro de distribuição e vai chegar na iluminação e aonde precisa aqui na área de serviço. Então, é sempre assim, é sempre pegar o eletroduto que vai ter 3 circuitos e trazer logo do quadro de distribuição. Praticamente estão todos ligados os eletrodutos. Pessoal, vocês têm alguma dúvida até aqui? Vocês podem ver que eu estou usando muito esse arco. Praticamente todos os eletrodutos são feitos com arco, né, de modo a dar essa noção que é quase impossível você seguir uma linha reta no teto, como também na parede. Por isso, o arco é usado. A distância reta ela é praticamente impossível. Então, aqui nós temos, como já foi mostrado na aula passada, a simbologia, nós estamos usando essa linha, essa camada branca, esse layer branco, e nós estamos fazendo o eletroduto embutido no teto ou na parede. É uma linha contínua, do começo ao fim, contínuo, e simboliza um eletroduto. Não passamos ainda os circuitos, nenhum deles, estamos só colocando os eletrodutos por enquanto.
Bom, não tem perguntas, pessoal, vou continuando aqui. Não podemos deixar nenhuma tomada, nenhum item fora de conexão. Está faltando as 7 tomadas da área de serviço. Nós temos, aqui tem 4, tem que colocar mais 4. A cozinha também deve estar faltando. Então, pessoal, vou deixar um pedaço aqui do exercício para vocês, tá? Não vou fazer tudo aqui, deixar um pedacinho aí. Deixar, digamos, a área de serviço. Como também vocês têm um arquivo já aí no computador, já podem começar também como eu estou fazendo. E devem fazer isso. Esse eletroduto não ficou legal. Não se passa eletroduto pela coluna, evita-se ao máximo. Vamos começar a passar então os circuitos. Circuito 1, iluminação. Nós temos iluminação em todos os cômodos. Vamos trazer aqui ao pé da lâmpada, fase, neutro, terra. Circuito 1,
Pessoal, precisamos voltar para a tabela. Para definirmos as seções dos condutores. Então, aqui nós temos circuito 1, iluminação. A seção do condutor do circuito 1, nós pegarmos lá nos dados úteis, tá junto para vocês também nos arquivos que eu venho passando, nós temos lá a seção do condutor. Para a iluminação, a norma prevê que a seção mínima seja 1,5 milímetros. Eu posso colocar 1,5. E hoje, em questão de preço, realmente compensa colocar 1,5. Em tempos atrás, o ano passado mesmo, eu não falaria isso. Estava bem mais parecido os preços. Hoje está mais caro. Então, é importante estar diminuindo o máximo a seção do condutor. Passando então para 1,5 mesmo. 1,5 ele suporta, pessoal, em 3 circuitos por eletroduto. O que vai acontecer muitas vezes para a iluminação é 3 circuitos, que é a pior situação. 3 circuitos por eletroduto. Ele vai suportar 10 amperes. Como está aqui, 10 amperes, 3 circuitos por eletroduto, ou até 4 circuitos por eletroduto, 10 amperes. Ele está prevendo isso aqui na tabela. No entanto, nós temos que observar o seguinte: qual é a corrente calculada? 5,67 amperes. Está abaixo dos 10? Está abaixo dos 10, então está ok. Agora, se fosse 15 amperes, eu não escolheria 1,5. Eu ia escolher o 2,5, por quê? Porque ele suporta 15 amperes na pior situação, com 3 circuitos, 2 circuitos, e com um circuito só, que é bom, que não tem campo elétrico para atrapalhar a circulação da corrente, ele suporta até 20 amperes. Então, pensando aqui na iluminação, nós temos lá 5,67, eu posso usar o fio 1,5 milímetros. Vou deixar assim. O disjuntor, pessoal, nós temos disjuntor valor comercial. Disjuntor, o problema costuma ser esse. Qual é o valor comercial que eu tenho de disjuntor? Qualquer valor comercial de disjuntor acima de 10 amperes, eu posso usar. Por quê? Porque aqui está, corrente nominal de disjuntor. A menor corrente nominal que eu tenho é 10 amperes para o fio 1,5. Então, eu não posso colocar um disjuntor de 15 amperes, ou melhor dizendo, um de 20 amperes, numa situação que eu estou com fio 1,5 milímetros, porque ele não vai proteger o fio. O fio ele vai chegar nos 10 ou 15 amperes e vai começar a derreter. O disjuntor não pode deixar isso acontecer, por isso tem que ser um disjuntor de 10 ou no máximo 15 amperes. Nessa situação, nós temos 3 circuitos por eletroduto, usa-se o disjuntor de 10 amperes. Então, é esse disjuntor que nós vamos usar aqui, 10 amperes. Ah, professor, mas eu sei que tem um disjuntor de 5, de 6, comercial. Eu não poderia usar o 6? Poderia. É que nós não temos aqui a tabela de disjuntores comerciais. Temos essa tabela que é mais simples, mas poderia sim usar um disjuntor de 6 amperes sem problema nenhum. Por quê? Porque a corrente nominal, a corrente calculada, é 5,67 amperes. É abaixo do disjuntor. Tá? Nunca a corrente calculada pode ser maior do que o disjuntor que será usado. Por que nunca? Porque o disjuntor vai desarmar direto. Aí é uma situação chata, uma situação que ninguém quer. Então, a corrente do disjuntor sempre tem que ser maior do que a corrente calculada e o fio precisa suportar a corrente do disjuntor. São as leis desse dimensionamento aí que nós estamos fazendo aqui, pessoal, é necessário. Necessário ter essas leis, senão problemas vão acontecer. Número de circuitos por eletroduto. Nós, como eu falei para vocês, no desenho a gente consegue enxergar quantos circuitos vão acontecer em cada eletroduto. Pelo menos uma vez vai acontecer de a iluminação estar com mais 2 circuitos no mesmo eletroduto. Ou seja, nós temos 3 circuitos por eletroduto.
sempre, ou pelo menos uma vez, na iluminação. Seção do eletroduto. Aí temos outra tabela. Nós temos aqui a tabela de seção nominal do eletroduto. Se nós temos o fio 1,5 milímetros, e nele nós temos 6 condutores carregados. Por que eu digo 6, pessoal? Porque nós temos 3 circuitos para o eletroduto. A situação, a pior situação. A gente da engenharia sempre pensa na pior situação. Nós temos 3 circuitos para o eletroduto. E os 3 circuitos têm fase neutra ou fase-fase. Porque essas são as únicas duas possibilidades. Ou tem fase neutra ou tem fase-fase. O neutro é condutor e a fase é condutor. Então nós temos sempre, se tiver 3 circuitos, 6 condutores. Só que tem que tomar um outro cuidado. Essa seção do condutor que vocês estão vendo aqui não é só da iluminação. É do maior condutor que está no eletroduto. Então, cada situação ela necessita ser analisada. Nós vamos colocar lá na tabela a seção do eletroduto para o fio 1,5. Mas tem que observar se naquele mesmo eletroduto, qual é a maior seção de condutor que vai passar ali. Porque é ele que vai me dizer a seção do eletroduto. Aí eu preciso observar aqui novamente e talvez alterar o eletroduto. Talvez, nem sempre. Aí nós temos seção do fio 1,5 a 6 condutores carregados, 16 milímetros. Posso colocar já na tabela, talvez precise alterar, talvez. Mas já podemos colocar 16 milímetros. Tomada de uso geral, cozinha. Também teremos 3 circuitos. Por quê? Porque nós temos lá fogão, as tugues da cozinha e a iluminação. Então são 3 circuitos também no eletroduto. Seção do condutor. Qual que é a corrente calculada? 14. Opa, então... Lembrando que tomada não é igual a iluminação. A tomada precisa da seção de 2,5. É a mínima seção para tomadas. Aí no 2,5 nós temos corrente de 15 para 3 circuitos de 15. A corrente calculada deu 14. Está muito próximo? Está muito próximo. Está perigoso? Está perigoso. Não usaria 2,5. Está errado se usar? Também não está errado, porque a gente vai colocar um disjuntor de 15, vai ficar protegido, vai chegar a 15, vai cair o disjuntor, não vai acontecer incêndio nenhum. Talvez daqui a 20 anos pode acontecer alguma coisa, porque as instalações, em geral, são feitas para durar 20 anos. Mas, para não ter preocupação, 4 milímetros. 4 milímetros, 3 circuitos, dá 20 amperes. Vamos colocar lá, então, 4 milímetros. O disjuntor para essa seção, está lá escrito a 3 circuitos, é 20 amperes. Professor, poderia usar o de 16, que tem um comercial 16? Posso usar? Pode usar. Por quê? Porque está maior do que a seção, aliás, está maior do que a corrente calculada, que é 14,96. Pode usar sim, sem problema nenhum. E o eletroduto? O eletroduto nós temos a 4 milímetros, o de 20. Desculpa, está mais baixo. 4 milímetros é 20 também. A 6 condutores é 20 milímetros a seção do eletroduto. Aliás, o tamanho nominal do eletroduto. 20 milímetros. Tomada de uso geral do banheiro. Olhando para a corrente aqui dessa tomada, pessoal, a gente poderia dizer que o fio 1,5 daria, né? Mas a gente não pode usar o fio 1,5. Por quê? Porque o fio 1,5 é só para iluminação, não é permitido para tomadas. Então teria que ser obrigatoriamente o fio 2,5.
2,5 e a 3 circuitos, porque lá no banheiro nós temos iluminação, temos a tomada de uso geral, que é uma tomada só, e temos a tomada de uso específico chuveiro. Todos esses 3 circuitos vão passar no eletroduto. Temos obrigatoriamente que usar aqui a coluna de 3 circuitos por eletroduto. O fio 2,5, nós podemos colocar até um disjuntor de 15 A, mas não é o caso, porque a corrente está muito baixa para dar 15. Então, pelo menos um disjuntor de 10, pessoal, tem que ser usado o mais próximo possível da corrente calculada. Eu ainda usaria o de 6, porque hoje tem o comercial de 6. Tá? Não vou colocar aqui porque não está nas nossas tabelas esse valor comercial de disjuntor. Bom, 3 circuitos, seção 2,5. E nós temos o eletroduto. Para o fio 2,5, a 6 condutores é o de 20 também, 20 milímetros. Mas como eu falei para vocês, a gente provavelmente vai alterar isso quando começar a desenhar. Tomada de uso geral da sala, quarto e circulação. Pode repetir, pessoal, o dimensionamento do banheiro, porque as correntes são muito parecidas. Tensão é a mesma. Então, realmente pode copiar e colar. Mas aí vem aquela dúvida. No quarto nós vamos ter 2? Nós vamos ter 3 circuitos no quarto? Não vamos. Na sala nós vamos ter 3 circuitos também? Não vamos. Na circulação? Também não. Nós vamos ter sempre 2 circuitos nesses 3 ambientes, porque não tem nenhuma TUI. Tem alguma TUI na sala? Não tem. No quarto também não tem, nem na circulação. Então não é exatamente igual o banheiro. São 2 circuitos por eletroduto. Temos que obrigatoriamente usar o fio 2,5, porque 1,5 não é permitido pela norma. 2,5 a 2 circuitos, permite 15 A, está igual. Mas aí podemos colocar o de 10, porque tem que ser o mais próximo possível da corrente calculada. E a seção do eletroduto é 20. Vamos ver lá. Fio 2,5, a 4 condutores, a 16. A 4 condutores, fio 2,5, 16 milímetros. Já baixou um pouquinho o custo do eletroduto. Então, só alterou isso. Pela quantidade de circuitos no eletroduto, a gente teve uma diminuição da seção do eletroduto. Deixa eu só alterar isso aqui, pessoal, né? Essa não é tamanho. TUG da área de serviço. Nós temos muitas TUGs na área de serviço, são 7. Corrente calculada 17,32. Certamente teremos 3 circuitos. É uma situação crítica. Nós temos a 17,2. Temos que obrigatoriamente usar, pessoal, o fio 2,5 como partida, porque é tomada de uso geral. Mas o 2,5 a 3 circuitos não chega na corrente calculada. Chega em 15 A, que é menor do que a corrente calculada. Teremos que usar o fio 4 milímetros, 20 A, o disjuntor. Então, o fio 4 milímetros, vamos preencher aqui, área de serviço, 3 circuitos por eletroduto, fio 4 milímetros, disjuntor de 20 A, seção do tamanho do eletroduto, 20 milímetros.
a tui do fogão, lá para a cozinha. Também passa nesse eletroduto que vai passar a tui do fogão, passa também a tug da cozinha, como também passa a iluminação da cozinha. Então são 3 circuitos dentro desse eletroduto. Qual que é a seção para o fogão? Então a potência enorme, 9.375 VA. Quase 2 chuveiros, para não falar que dá 2 chuveiros. Bom, nós temos aqui A. 36.91 A. É 40. Fio 10 milímetros. Fio 10 milímetros suporta em 3 circuitos por eletrodutos 40 A. Então, vamos lá. Fio 10 milímetros, juntor de 40 A, está bem próximo da corrente calculada, no 36.91. Tamanho do eletroduto, não sei. Eletroduto do fio 10 milímetros, a 6 condutores, 32 milímetros. 32 milímetros. A tui do chuveiro, 23.62 A. Isso aqui é bem normal, pessoal, bem usual um chuveiro de 6.000 watts. Dá essa corrente aqui, 23.62 A. O que eu vou fazer? Eu vou pegar lá 23 A. Não dá 4 milímetros, já não dá. Tem que ser 6. 6 milímetros a 3 circuitos, porque lá no banheiro nós temos tubo do banheiro, iluminação e temos o chuveiro. São 3 circuitos. Então pego 6 milímetros, cabo 6 milímetros, 3 circuitos por eletroduto, cabo 6 milímetros e o disjuntor de 25 A. Bem próximo da corrente calculada. Qual que é o eletroduto? Cabo 6 milímetros, com 3, são 6 circuitos, 6 condutores, que são 3 circuitos. 25 milímetros o tamanho do eletroduto. 25 milímetros. A última tui da máquina de lavar. Corrente pequena, perto dos demais. 4.92. Eu busco lá na tabela 4.92. Poderia ser o fio 1,5, mas não é permitido fio 1,5 para tomadas. Fio 2,5 é o mínimo. Então, 2,5 a 3 circuitos no eletroduto, que é isso que vai acontecer, 15 A. Vamos lá. 3 circuitos no eletroduto, fio 2,5, disjuntor de 15 A, mas eu posso usar o de 10 A também, que é o menor disjuntor comercial que eu tenho aqui na tabela. E nós temos um eletroduto de 20 milímetros. Pessoal, finaliza aqui a nossa distribuição de circuitos dessa planta. Eu vou selecionar isso aqui, copiar e levar lá para o nosso desenho, para ficar mais fácil a visualização. Compartilhar com vocês aqui. Está acabando nosso tempo hoje. Ô, Alessandro, desculpa, eu só vi tua pergunta agora. Não sei se você está ouvindo aqui. Mas tá aqui. Então vou responder.
Olha, projetos assim precisam ser entendidos pelos eletricistas. O eletricista que vai pegar uma obra projetada, ele tem que ver o diagrama unifilar e entender perfeitamente. E o diagrama unifilar, pessoal, ele vem com a legenda, não é nada difícil de entender. Mas, é claro, né, precisa estudar, precisa estar olhando, observando. Eu vou compartilhar com vocês aqui o desenho novamente. Pessoal, só copiei e colei a tabela, tá? Simplesmente copiei e colei aqui. Eu vou até colar de novo. Quando eu aperto o Ctrl V, ele já fica assim o quadro, já mostrando o tamanho. Aí, clica com o botão esquerdo do mouse, isso que nós clicamos mesmo, ele já está aqui. Se eu quiser aumentar, consigo também. Isso aqui, pessoal, precisa colocar no diagrama unifilar, que é a distribuição de circuitos, é um quadro informativo. Então, nós precisamos colocar ele no desenho. Não ficou muito proporcional. Vou continuar aqui o desenho. Professor, a aula é até 8h30 só. Né? Ah, é? É. Obrigado aí, Ivan. Pessoal, vamos finalizar então hoje. E na semana que vem a gente continua, tá? Eu vou passar os detalhes para vocês. Agradeço muito aí a presença de vocês. Um forte abraço, uma boa noite. E até a próxima. Estou finalizando a gravação aqui também. Boa noite.